Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre os intervalos reais para encerrarmos o assunto sobre os conjuntos numéricos. Só assim podermos dar início às funções, certo? Então, considerando os conjuntos números reais, os intervalos reais são subconjuntos que são definidos por desigualdades numéricas, ou seja, eu vou definir dois extremos para o meu intervalo. Por exemplo, se eu pegar o número menos 2 e o número 5, então o número menos 2 e o menos 5 serão os extremos do meu intervalo. E todos os números reais, ele recebe esse nome de intervalo real, porque todos os números que pertencem a esse intervalo são números reais. Todos os números reais que estiverem entre o menos 2 e o 5 vão pertencer ao meu intervalo. Então, para a gente entender melhor o conceito de intervalo, a gente vai considerar dois números reais quaisquer, chamaremos eles de A e B, de tal forma que o A seja sempre menor do que o B, certo? Então, esse sinalzinho aqui quer dizer que o A é menor do que o B, certo? Então, considerando A e B, tal que A seja menor do que B, nós poderemos ter os intervalos fechados. O que seria esse intervalo fechado? Para delimitar o intervalo, pessoal, a gente vai utilizar o colchete, certo? Se o colchete estiver com a sua abertura apontando para o número aqui, indica que isso aqui é fechado, esse lado é fechado. Se o outro lado também estiver normal, então indica que o lado direito do meu intervalo também é fechado, ou seja, isso aqui é um intervalo que vai de A até B, o intervalo fechado. Esses dois extremos vão pertencer ao meu intervalo. Se eu digo que esse intervalo é fechado, estou dizendo que esses dois extremos, tanto o A quanto o B, pertencem ao meu intervalo. Se eu dissesse que ele seria um intervalo aberto, então esses extremos não pertenceriam ao meu intervalo. Ou isso pode ser representado de outra maneira também. Pode ser x pertencente aos reais, tal que o x vai ser maior ou igual do que A, ou menor ou igual do que B, certo? Então o x vai estar localizado dentro desse intervalo aqui. Ele pode ser o A, pode ser números maiores do que A e pode ser números menores do que B ou igual a B, ou seja, ele é x, tal que x vai ser maior ou igual que A ou menor ou igual que B. Então a gente chama isso aqui de intervalo fechado, quando os dois extremos pertencem ao meu intervalo, tanto o A quanto o B. Para que ele pertença, para que ele seja fechado, então tem que ser maior ou igual e menor ou igual do que B, certo? E esse intervalo pode ser representado ainda também de forma geométrica. Como seria isso de forma geométrica? Eu pegaria uma reta real e iria marcar os meus dois extremos, que seriam A e B, certo? E na representação geométrica, nós utilizamos essa bolinha preenchida para indicar que é fechado e utilizaremos uma bolinha aberta para indicar, uma bolinha sem ser pintada, para indicar que é um intervalo aberto, certo? E a gente faz esse tracejadozinho, esse zigue-zague entre os dois extremos para indicar que o intervalo são todos os elementos que estão aqui entre A e B, ok? Então isso aqui é a representação geométrica do meu intervalo fechado AB, ok? Então nós podemos ter ainda também o intervalo aberto. Veja que no intervalo aberto os colchetes ficam ao contrário, ele é aberto tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então posso representar dessa forma, o intervalo aberto, ou x pertence aos reais, tal que o x vai ser maior do que o A e menor do que o B. Ou seja, aqui esses extremos não entram, não pertencem ao meu intervalo, nem o A nem o B pertencem, eles apenas indicam que o meu intervalo vai até bem próximo desses valores, mas eles não pertencem, porque aqui eu estou usando apenas maior e menor. Para ele pertencer, eu teria que utilizar maior ou igual ou menor e igual. Então, ele seria fechado. Nesse caso, ele é um intervalo aberto. E a sua representação geométrica, como eu acabei de falar anteriormente, ó, em vez da bolinha fechada, eu utilizo a bolinha aberta, certo? Então, vai de A até B com as duas bolinhas abertas, porque ele é aberto nos dois extremos. Eu posso ter ainda intervalos, pessoal, que são fechados apenas do lado direito ou apenas do lado esquerdo. Próximo caso aí, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então perceba que aqui, ó, no lado do A, que é a esquerda, já que ele é fechado, meu colchete vai estar normalzinho, certo? E do lado do B, que é o lado direito, como ele é um intervalo aberto, o meu colchete vai estar ao contrário,
Ou posso representar ainda x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual que A e menor do que B, beleza? E a sua representação geométrica ficaria como? Mesma coisa, faz a retazinha real, representa o A. Como o A do lado esquerdo ele é fechado, então aqui é bolinha fechada. Como do lado direito ele é aberto, então aqui no B vai ser bolinha aberta, ok? E eu posso ter o contrário também, ele ser aberto na esquerda e fechado na direita. Então é só inverter. Aqui do meu lado esquerdo, do lado do A, o colchete fica invertido. Do lado do B, ele fica normal para indicar que é fechado no B e aberto no A. Ou seja, nesse caso aqui, o A não pertence ao intervalo, mas o B pertence, certo? Ou x pertence aos reais, tá o que? O x é maior do que A, então são todos os números maiores do que A e menores ou iguais do que B. E a sua representação geométrica ficaria dessa forma. Do lado do A, como é aberto, bolinha aberta. Do lado do B, como é fechado, bolinha fechada. Lembrem-se sempre disso. Na representação geométrica, a bolinha aberta indica que é um intervalo aberto, certo? Bolinha sem ser preenchida. Então, esse extremo aqui não pertence ao meu intervalo, ele apenas delimita ele. E a bolinha fechada indica que é um intervalo fechado, ou seja, esse extremo pertence ao meu intervalo, beleza? Nós podemos ter ainda os intervalos reais ilimitados. O que seriam esses intervalos reais ilimitados? É quando eu não ponho um limite, ele vai até o mais infinito ou até o menos infinito. Então, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, ó, de infinito, com o negativo ou com o positivo. Então, isso aqui seria um intervalo ilimitado à esquerda. Ele pode ser ilimitado à esquerda ou à direita e fechado à direita, certo? Então, nesse caso dos intervalos ilimitados, a gente considera apenas o A e eu vou delimitar se ele vai ser ilimitado para a esquerda ou para a direita. Se vier menos infinito, então é ilimitado para a esquerda. Se vier mais infinito, ele é ilimitado para a direita, certo? Então, nesse caso, ele é limitado à esquerda, então o menos infinito fica aqui, ó. Eu vou usar o sinalzinho sempre de aberto para indicar o menos infinito. E ele vai até o A, sendo fechado no A, ou seja, x pertencente aos reais, tal que o x vai ser menor ou igual do que A. São todos os valores menores ou iguais do que A. Então, a sua representação geométrica, ó, desenho a reta, marco aqui o meu A e vou fazer o zigue-zague até aqui onde estiver a reta, porque já que ele é limitado à esquerda, então todos os valores que estiverem aqui à esquerda do A pertencem a esse intervalo. E eu posso ter ainda o intervalo ilimitado à esquerda e aberto à direita. É praticamente a mesma coisa do primeiro, a única diferença é que aqui no primeiro era fechado no A, ou seja, se A pertence ao intervalo, já aqui no segundo, ó, ele vai do menos infinito até o A sem que o A pertença, ou seja, ele é aberto no A. A representação geométrica fica aqui com a bolinha aberta, porque aqui do lado direito ele é aberto, esse A não pertence ao intervalo. E eu posso ter ainda o intervalo fechado à esquerda e ilimitado à direita. Como eu mudei agora para a direita, a ilimitação, então vou usar ao mais infinito. Ele vai de A até o mais infinito. Como ele é fechado em A, esse A também pertence ao intervalo, ou seja, x pertence aos reais, tal que o x são todos os valores maiores ou iguais do que A. Representação geométrica, bolinha fechada no A, e aqui para a minha direita o zigue-zague. Então, todos os números que estiverem à direita do A, contando com o A já que ele é fechado, vão pertencer a esse intervalo. E para finalizar, nós temos o intervalo aberto à esquerda e ilimitado à direita. Então, é praticamente a mesma coisa do anterior. A única diferença é que aqui no A vai ser aberto, ou seja, o meu A não pertence ao intervalo. São todos os elementos maiores do que A. Todos os números que forem maiores do que A vão pertencer a esse intervalo real ilimitado. Vamos ver alguns exemplos. No exemplo 1 aí pede para representar geometricamente. Letra A. Letra A eu tenho o seguinte intervalo. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual do que menos 2 e menor ou igual do que 8. Daqui já dá para a gente ter uma ideia de como vai ficar a representação. O primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Desenhar uma reta orientada, não é isso? Uma retazinha com a seta do lado esquerdo, aliás, do lado direito. Daí eu vou ter que marcar esses dois extremos aqui que foram me dados no intervalo.
Quem são esses dois extremos? É o menos 2, esse menos 2 vai ser bolinha aberta ou bolinha fechada? Como aqui tem maior ou igual, x é maior ou igual que menos 2, então significa que é fechado. Se é maior ou igual, a minha bolinha vai ser fechada. A mesma coisa aqui no 8. Se o x é menor ou igual que 8, como eu tenho aqui menor ou igual, eu já sei que isso aqui também vai ser bolinha fechada. Ou seja, esses dois valores, tanto menos 2 quanto 8, pertencem ao intervalo. Feito isso, marquei os dois aqui na reta. Agora é só fazer o tracejadozinho ligando as duas bolinhas. Faz esse zigue-zaguezinho ligando as duas bolinhas. Está aqui a minha representação geométrica do intervalo x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual que menos 2, menor ou igual do que 8, certo? B. Letra B, nós temos um intervalo real aí representado com os colchetes. Então, tenho que esse intervalo B é igual a 1 e 5. Sendo fechado no 1 e aberto no 5. Lembrem-se, se o colchete está invertido, significa que aqui desse lado do 5 ele é aberto. Se aqui do outro lado o colchete está normal, significa que ele é fechado. Então, faço a reta, vou marcar o 1, certo? Esse 1, o colchete não está normal, então aqui eu sei que a bolinha é pintada, a bolinha fechada. Então, esse lado pertence ao intervalo. Do outro lado é o 5, como o colchete está invertido, eu vou saber que esse 5 vai ser aqui uma bolinha aberta, certo? Esse 5 não pertence ao meu intervalo, apenas delimita o final dele. Então, fiz as duas bolinhas fechado no 1, aberto no 5, é só fazer o zigue-zague ligando as duas bolinhas. Todos os números que estiverem dentro desse intervalo, entre o 1 e o 5, pertencem ao meu intervalo, ok? E aqui no item C, apareceu o B aqui, mas isso aqui é para ser o C, é o conjunto C, é igual ao intervalo que vai de menos infinito até o 3, sendo que aqui no 3 é aberto. Então, desenho a reta da mesma maneira. Como eu tenho apenas um valor aqui, eu vou marcar o 3, posso marcar ele aqui próximo do final da reta, certo? Como ele é aberto, o colchete está invertido, aqui eu sei que vai ser uma bolinha aberta. Como é do menos infinito, eu vou fazer o tracejado para o lado esquerdo. Então, todos os números que estiverem aqui do 3 para trás pertencem a esse intervalo, beleza? E eu posso ainda, pessoal, como a gente vai ver agora no exemplo 2, fazer operações com esses intervalos reais, união, interseção, certo? Então, dados os conjuntos A, os intervalos, na verdade, né, que era para aparecer aí, não conjuntos, dados os intervalos A e B, o intervalo A vai do menos 3 até o 5, sendo fechado, e o B do 2 até o 9, sendo aberto dos dois lados. Então, desconsiderem isso aqui como conjunto. A gente até pode chamar de conjunto também, certo? Mas ficaria melhor a gente já trabalhar com intervalos. Então, vamos determinar na letra A, A união B. Eu vou unir esse conjunto A com o conjunto B, ou seja, esse intervalo A com o intervalo B. Para fazer essa união, a gente vai fazer a representação geométrica deles. É a maneira mais simples de fazer isso. Então, a representação geométrica do conjunto A, como é que fica? Desenha a reta real. Ele vai do menos 3 até o 5. Então, aqui no início da reta, desse lado, eu vou desenhar o menos 3. Como o colchete está normal, eu sei que é um conjunto fechado desse lado, né? Do lado do 5 também está fechado, né? O colchete está normal, então eu sei que é fechado. Eu não vou marcar esse 5 muito para cá, porque tenho que considerar aqui também o outro conjunto. Como o outro vai até o 9, então tem que deixar um espaçozinho para quando fizer a outra reta embaixo, a gente poder fazer o processo, ok? Então, marco 5 aqui, como sei que ele é bolinha fechada, ele é um conjunto fechado, fiz o tracejado entre as duas bolinhas, está aqui a minha representação geométrica do conjunto A. Faço a mesma coisa agora com o conjunto B, desenho a reta, vou marcar o 2, esse 2 vai estar onde? Como aqui começou do menos 3 e aqui vai até o 5, então o 2 deve estar mais ou menos por aqui assim, ó. Vamos marcar o 2 aqui. Como o colchete está invertido, eu sei que aqui é uma bolinha aberta, certo? É um intervalo aberto. Do outro lado, vamos marcar o 9, já bem pertinho aqui do final da reta. Como também o colchete está invertido, ele também é um conjunto aberto desse lado. Fiz isso, agora eu vou desenhar uma reta embaixo para fazer a
terminado aqui o tracejado entre as duas bolinhas, vou fazer uma reta embaixo para fazer a união entre A e B, certo? Isso aqui vai ser a representação geométrica da união de A com B. Como é que eu faço essa união? Se eu estou falando de união, união é quando eu junto o que eu tenho nos dois conjuntos, não é isso? Eu vou juntar o que eu tenho no A com o que eu tenho no B. Se o A começa do menos 3, ó, então eu vou fazer aqui um tracejado e marcar uma bolinha aqui nessa reta da união de A com B, representando o menos 3. Eu sei que ele vai do menos 3. Isso aqui é fechado, então aqui na união também vai ser fechado. E eu vou lá para o final agora, aqui no B, onde é o último, não é o 9. Então, eu sei que a união dos dois vai ter que chegar até aqui no 9. Como é bolinha aberta, sei que ele vai ser aqui, do lado direito, ele vai ser aberto. Então, a união entre A e B, nesse caso, é só eu pegar aqui, iniciando do menos 3, ó, só descer o pontilhado para marcar na reta da união. E aqui no extremo final, que é pertencente ao conjunto B. Então, fez aqui o zigue-zague unindo as duas bolinhas, então já sei que essa é a representação geométrica da união de A com B. E aí, como é que eu represento isso dessa mesma maneira aqui, ó, que eu representei o A e o B? É simples. Só olhar aqui para a minha união, ó. Então, eu vou ter que A união B vai ser igual a menos 3, sendo que é fechado no menos 3, né? E vai até o 9, sendo que no 9 é aberto. Então, é um intervalo que vai do menos 3 até o 9, sendo fechado no 3 e aberto no 9, ok? E como é que eu faço a interseção? Se eu quiser fazer a interseção entre A e B, é simples também, é o mesmo processo. Vou fazer o mesmo desenho. Eu já tinha aí, né, a representação geométrica do A e do B, então vamos acelerar aqui. Mesmo processo que eu fiz na letra A, a gente faz na letra B, faz a representação geométrica do intervalo A e do intervalo B e desenha uma reta para fazer a interseção entre A e B. A interseção é só aquilo que pertence aos dois ao mesmo tempo, não é isso? A união é a junção dos dois conjuntos, é o que pertence ao A e ao B, certo? E a união, aliás, a interseção é aquilo que pertence ao mesmo tempo, tanto ao A quanto ao B. Então, aqui se no A vai do menos 3 até o 5 e no B vai do 2 até o 9, quem é que vai ser a interseção nesse caso? Quem é que vai pertencer aos dois ao mesmo tempo? Eu tenho que pegar, ó, só o trecho que vai conter os dois conjuntos. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Iniciaria do 2, certo? Então, marcaria o 2 aqui, como aqui no B o 2 é aberto, então aqui também na interseção tem que ser bolinha aberta, certo? Como tem que pertencer ao mesmo tempo ao A, ó, o A não se encerra aqui no 5, então isso só pode ir até o 5. Como o 5 no A é bolinha fechada, então eu sei que aqui na interseção também vai ser bolinha fechada. Então a interseção entre A e B vai do 2 até o 5, sendo aberto no 2 e fechado no 5. Portanto, faço tracejado entre as duas bolinhas e a interseção entre A e B, representando entre colchetes, ficaria colchete invertido no 2, já que é aberto, e colchete fechado no 5, já que é fechado. Então, a interseção entre A e B é o intervalo que vai do 2 até o 5. Beleza? Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.